Olá, irmãos. Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje a gente vai ver sobre a morte de Jesus, que está no capítulo 15, versículos 33 ao 41. Lá está escrito assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Meus irmãos, eu quero, nesse texto aqui, meditar com vocês um pouco sobre o significado da cruz. Esse aqui é o ponto máximo do cristianismo, a qual o próprio apóstolo Paulo fala, meio em hipérbole, ele falando que ele não prega nada senão a Cristo e a este crucificado, a mensagem da cruz. Então, o que significa esse acontecimento que estamos aqui lendo neste instante sobre Cristo crucificado e morrendo naquela cruz? E a gente começa aqui com esse relato de que da hora sexta seria meio-dia, a hora do sol mais alto, numa época em que não se contava as horas com tanta precisão como temos hoje, era o momento onde o sol estava mais alto, meio-dia, e por cerca de 3 horas houve trevas em toda a terra, e no final dessas trevas Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então o que estava acontecendo ali na cruz, nesse momento aqui, onde a gente vê Jesus clamando isso aqui? Não é porque Deus, o Pai, não estava presente naquele momento, mas Ele estava lá presenciando toda essa blasfêmia, toda essa injúria, toda essa humilhação que o seu filho estava sofrendo, sendo crucificado, sendo levantado ali entre a terra e o céu. Deus estava lá, mas Ele estava presente lá, não como luz, não como resgatando e salvando o seu filho, mas Ele estava lá como juízo, como justiça, que é o que significa essa questão das trevas, sobre o terremoto que aconteceu também. Isso aqui são manifestações de Deus em juízo, em justiça, quando Ele vem em plena força para executar a sua justiça. E a gente vê essa ideia de trevas, de Deus aparecendo não simplesmente como luz, mas como trevas em relação ao juízo. A gente vê isso por toda a Bíblia, especialmente nos profetas menores também. Leia várias partes, com o Apocalipse também. Eu vou ler aqui um pouquinho de Joel. Joel, no capítulo 2, fala sobre o dia do Senhor, que é o dia final, o dia do juízo. Ele fala que o dia do Senhor, no capítulo 2, vem, já está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negritão. E mais para frente também ele fala: diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. Então é que a gente vê Deus o Pai vindo neste momento aqui, por 3 horas de treva, vindo neste momento aqui com a sua justiça, com o seu juízo, vindo não para resgatar, não para consolar, não para confortar Jesus Cristo, mas vindo aqui para moer o seu próprio Filho, para executar a sua justiça. Quando Cristo tomou sobre si os nossos pecados, Deus não estava de bobeira, Deus não estava brincando, mas Ele veio em pleno poder, em pleno juízo, moer o seu Filho, o seu próprio Filho, em favor de nós. E muitos hoje em dia ainda falam sobre o amor incondicional de Deus, sobre Ele te amar de qualquer maneira, não importa quem você seja, como você viva. Isso aqui não condiz com o que está acontecendo aqui, com esse evento relatado tão grandioso, com o ponto máximo do cristianismo. Isso não condiz em nada. Deus o Pai moeu o seu próprio Filho por causa dos nossos pecados, que é o que a gente vê lá em Isaías 53, quando a gente tem lá sobre aquele cântico do servo sofredor. Lá fala no capítulo 10, no versículo 10, que é de Isaías 53, todavia ao Senhor agradou
moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E Cristo então tomou sobre si os nossos pecados, ele se tornou maldição no nosso lugar, expiação, ele é a nossa expiação. E por isso o Senhor, ele veio em sua justiça e moeu o seu próprio filho, para que então, continuando aqui em Isaías 53, verá a sua prosperidade. A posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui então Deus o Pai aceitou esse sacrifício substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo, satisfez a ira de Deus, ele é a nossa propiciação também. Deus agora é propício a nós por causa desse sacrifício que nós temos relatado aqui. Então nesse momento aqui a gente não tem essa ideia de que pecado não é uma coisa irrelevante, que Deus nos ama incondicionalmente, que nós podemos andar em pecado e continuar pecando, porque Jesus Cristo foi moído, morto, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, e por isso agora Ele nos comprou, nos perdoou, e nós pertencemos a Ele. Eu quero ler também mais um versículo aqui de Isaías capítulo 1, versículo 18, fala que: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então esse é o convite que nós recebemos aqui, como está lá o subtítulo, convite da graça de Deus. Esse é o convite de que por Cristo, por meio de Jesus Cristo, os nossos pecados se tornam como a lã, se tornam alvos como a neve. Nós somos perdoados. No dia do Senhor, no dia de juízo, nós não estaremos lá diante de Deus com os nossos méritos. Quem negará Jesus Cristo, esse sim estará diante de Deus com seus méritos. Na verdade, será enviado ao inferno. Apenas aqueles que entendem o significado dessa cruz, que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que reconhecem que isso aqui foi no nosso lugar substitutivo ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, nós estaremos lá com o mérito de Jesus Cristo e poderemos então receber a vida eterna. E com tudo isso aqui também, nós entendemos que Jesus Cristo nos comprou pelo seu sangue, isto é, pela sua vida. Nós pertencemos agora a Jesus Cristo, que veio nesse mundo, viveu de forma justa e recebeu o nosso castigo aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu aqui a plena justiça e juízo de Deus em nosso lugar, para que agora nós possamos andar em novidade de vida, sendo servos do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo a tudo que Ele diz, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. Ele entregou a sua vida por nós, em favor de nós. O último brado que nos está relatado aqui é falando a Deus: a ti entrego o meu espírito. E Deus então aceita e o ressuscita ao terceiro dia como para a nossa justificação. Então que possamos entender plenamente aqui o sacrifício vicário de Jesus Cristo, a propiciação, Deus sendo satisfeito a sua ira, e os nossos pecados então completamente perdoados, para vivermos por Cristo, para Cristo, tudo é dele, por ele e para ele. Então que louvemos ao nosso Deus, que não poupou seu próprio Filho em amor de nós, e vivemos então uma vida mais perfeita possível, mais santa possível, louvando a Deus em todo o nosso tempo, em toda a nossa vida, e fazendo a sua vontade, entendendo a seriedade de tudo isso aqui que aconteceu, o pecado, como é sério isso em nossas vidas e como nós devemos abandonar completamente todas essas práticas ruins, porque agora nós pertencemos a Jesus Cristo, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém?